Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Saúde e Longevidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre terapias, psicologia e eu trouxe para esse assunto a Ana Cecília Casilo. Ela que é psicóloga em Ribeirão Preto, atende presencialmente e também online. Seja muito bem-vinda, Ana. Olá, é um prazer imenso estar aqui. Estou muito feliz de poder estar participando do programa. Espero que a gente possa ter uma conversa legal. Sim, com certeza. Ana, fala um pouquinho pra gente sobre você, pra gente poder te conhecer. Eu sou Ana Cecília, eu comecei a me interessar pela psicologia, acho que muito nova. E hoje já estou terminando a minha especialização, termino mês que vem, na abordagem analítica. Eu atendo de forma presencial e online, presencial na cidade de Ribeirão Preto. Domiciliar para criança até 10 anos e para idoso acima de 70, na cidade de Ribeirão Preto. E online para todo mundo, Sem né? fronteiras. Sem fronteira. Para Brasil, fora do Brasil, a gente vai... o online eu falo que é um facilitador muito grande, porque realmente a gente consegue ter acesso a muitas pessoas de muitos lugares. E como eu até estava te falando, né? Eu acho que é muito interessante, porque... demanda tempo. A gente sabe que hoje a vida é muito corrida, a gente tem muita coisa na nossa rotina e às vezes a gente tem falta de tempo. Sim. E aí o online, ele facilita muito, porque você tá no seu trabalho, você tá andando de carro, E aí você para ali num cantinho sozinho, que você sabe que não vai ter ninguém te escutando, que você consegue ter um acesso bom à internet, e você consegue fazer sua terapia em 50 minutos, o que às vezes numa questão presencial você não conseguiria. Sair, se locomover, chegar até o consultório, né? Enfim. Porque são 50 minutos de sessão. E aí, às vezes, até você chegar, estacionar, sair do lugar que você tá. Aí você tá trabalhando, às vezes você consegue ter uns 50 minutos de janela. Que se você for até o lugar, é no mínimo 1h30. E fora o deslocamento, né? Que às vezes também tem muita... eu atendo muito jovem online. Que são pessoas que não teriam essa questão, por exemplo, para poder... teria que pegar um Uber ou pegar uma carona, não tem quem leva. Sim. E tá ali, consegue fazer a sessão, consegue fazer a terapia sem dificuldade. Sim. Ana, você escolheu psicologia por qual motivo? Quando eu escolhi a psicologia, nem eu sabia muito bem o que era psicologia. É muito interessante. Eu falava assim... Eu sabia que eu gostava de ajudar as pessoas. Era isso que eu sabia. Desde muito nova... eu sempre tive... As minhas amigas conversavam muito comigo e falavam assim: é bom falar com você porque você sabe como conversar. E aí foi aí que eu falei assim: e foi me despertando um certo interesse daí. Mas até então nem sabia, né? Porque eu falo assim, a psicologia cresceu muito. Quando eu era pequena, nem se falava muito em psicologia. Exato. Né? Não era uma coisa conversada, não era uma coisa normalizada. E assim, comecei a buscar e foi entrando mais para adolescência, fui falando, o que é ajudar as pessoas? Como ajudar as pessoas? Tem muitas profissões que ajudam as pessoas, de diferentes formas. Mas aí eu descobri a psicologia. E aí, assim, eu não tive muita dúvida, né? Eu falei, acho que é isso. E aí comecei a entender, comecei a pesquisar, falei, nossa, é isso, não tinha como ser outra coisa. Nunca tive... Teve em algum momento ali na fase da adolescência que você ficou um pouco confuso. Sim. Mas assim, eu lembro na época do vestibular, eu prestei para outro curso, passei. E eu lembro que eu virei pra minha mãe e falei: mãe, eu não quero fazer isso, eu quero fazer psicologia. Aí ela falou: ai, que bom, nossa senhora. Graças a Deus, porque você combina com psicóloga. E acho que nunca tive, assim... Em nenhum momento pensei que estava fazendo... algo, tô no curso errado. Não, nunca. Sempre gostei muito. E Ana, você falou que lá atrás, quando você era criança, não se falava muito sobre psicologia. Então, eu vou aproveitar e te perguntar, como que você vê, quais são os principais obstáculos que você acredita que existe ou preconceitos que você observa que as pessoas têm em relação às terapias, enfim, ou ao trabalho do psicólogo? Ainda tem muito... de que a pessoa que busca terapia é considerado, vamos abrir uma aspas aí, o louco. Terapia é coisa de doido. A gente ainda escuta isso.
Melhorou muito, sim. Hoje eu acho que essa questão desse aumento da humanização que vem acontecendo ajudou muito para entender que problema, dificuldade, não é loucura, não é vergonha. Porém, o que eu percebo muito ainda é que assim, ó, a psicologia é legal, a psicologia é importante pro outro. Pra mim, não. Né? Então, nossa, você faz terapia? Que legal, muito lindo. E você faz? Não, eu não. Eu não preciso. Eu não preciso. Essa fala, pra mim, ela nossa... Eu tô tão bem. Eu tô tão bem. Mas aí você para pra conversar 5 minutinhos com a pessoa e fala assim, tá. Então, eu acho que tem muito isso ainda, essa vergonha, talvez, por trás do buscar uma terapia. É como se você estivesse colocando numa situação de vulnerabilidade. Eu sou frágil. E aí não, tem que ser forte, eu sou autossuficiente, é frescura. As pessoas falam isso, que é frescura. Mas não é frescura. Né? A dor não é frescura. O problema não é frescura. E não é só dor e só problema. É dia a dia. É dia a dia. A nossa rotina, e hoje tá aumentando muito essa questão de ansiedade. É muito difícil hoje você conversar com uma pessoa que não tem algum tipo de sintoma ansioso. Uhum. E será que não é legal você ter um lugar pra você trabalhar isso? Mas eu converso com a minha mãe, eu converso com meu pai, eu converso com a minha filha, Tá bom. Mas e com você mesmo, você conversa? E se escutar? Isso você faz? Muitas vezes não. Então, eu acho que tá bem relacionado a isso. Essa questão da vergonha, eu acho, pela ajuda. Sim. Que ainda acontece. Melhorou muito, muito mesmo, até de quando eu entrei pra faculdade. Pra hoje é outra coisa. Mas ainda tem muito que melhorar. E como que você acredita que poderia melhorar, né? Seria através de uma conscientização, enfim, essa questão da aceitação pela terapia, acho que inclusive e principalmente em relação aos pais hoje, para enxergar quando a criança precisa de um psicólogo. Eu acho que a questão da tecnologia, ela é muito importante, mas ela é muito perigosa, penso eu. Porque a gente vê muita informação útil, mas muita informação desnecessária também na internet. E isso ajuda, mas atrapalha também. Como a terapia, a psicologia, né, é algo muito íntimo, é difícil a gente fazer talvez uma propaganda tão aberta sobre aquilo. Porque como que você faz uma pessoa se interessar por algo? Fazendo propaganda daquilo. Uhum. E é difícil você pensar em fazer propaganda. Vou expor um caso. Nunca vou fazer isso. Eu nunca vou expor um caso. Que eu já tem pessoas que pedem. Por que você não faz conta caso? Não vou contar caso. Mas você não dá nome. Tá bom, mas não interessa. Aí tem um fulano que conhece fulano, que vai ouvir e vai falar, nossa, eu sei de quem que ela tá falando. Ou a própria pessoa vai ouvir você contando a história Principalmente. Dela. Como que você expõe isso? Não existe. Então tem uma certa dificuldade, eu acho que por conta disso. Porque como é uma coisa muito íntima, ninguém sabe, além do psicólogo e do paciente, ninguém mais sabe o que se passa dentro do consultório. Eu acho que tem um pouco dessa dificuldade. Mas assim... Eu acho que entender... Eu acho que o trabalho seria em cima disso. Eu buscar uma ajuda, uma conversa, não é vergonhoso. Eu olhar pra mim, não é vergonhoso. Eu me priorizar, não é vergonhoso. Porque também tem muito isso. Vou cuidar de todo mundo. Eu cuido de tudo, de todo mundo. E de mim, eu cuido? Não. Não tenho tempo. Né? A gente vê muito isso. Não, eu faço isso. Inclusive até dentro da psicologia. Tem psicólogos que não fazem terapia. Que é uma coisa até ética. Né? Então, assim... eu acho que o olhar pra si. Normalizar o olhar pra si. Eu também preciso cuidar de mim. E pra eu estar bem com o outro, eu preciso estar bem comigo. Em relação à questão que você falou dos pais... Eu acho que a criança, ela é uma continuação dos pais. E não tem como a gente pensar diferente disso. Não tem pai, não tem mãe, ela vai ser uma continuação da figura
que ocupa aquele lugar. Figura paterna ou materna. Seja quem for, uma avó, um tio, uma prima. Aqui a gente usa pai e mãe para facilitar. Mas ela é uma continuação. E então, a criança precisar de ajuda, na maioria das vezes, se não 100% das vezes, é um reflexo de que não é só ela que está precisando de ajuda. Tem algo na família que precisa ser olhado. E aí a criança, ela é talvez a manifestação dela é o sintoma ali, né? Seria um reflexo. Sim. Então, primeiro ponto, buscar a terapia para filho é você entender que você também precisa entrar nisso. Não adianta porque isso acontece. A pessoa busca terapia para o filho e ela não é sincera sobre o que está acontecendo dentro da casa, não é sincera aos problemas que envolvem, a problema relacionado, às vezes, por exemplo, marido-mulher ou com mais alguém, mais algum membro da família. E acha assim, ela não precisa saber. Ela tá cuidando só do meu filho, ela não precisa saber do que acontece dentro da minha casa. Mas sim, precisa. Então, você buscar terapia para filho é entender que é toda uma dinâmica familiar que precisa ser olhada, que precisa ser entendida. Tem casos aí, a gente pode pensar em casos, né, de transtorno, casos patológicos, que aí talvez não vai ser bem assim, né? Que aí a criança já realmente nasce com alguma questão e talvez não seja um reflexo de alguma questão do ambiente familiar. Mas, na grande maioria dos casos, a gente pode dizer que sim. E é interessante, eu acho que é uma forma das pessoas começarem opa, se ele está manifestando isso, será que não tem algo que precisa ser olhado dentro da família, dentro da família, dentro da casa? Exato. Então, quando você atende uma criança, você faz um atendimento, na verdade, de todo mundo que envolve na criação daquela criança. Tudo que possa envolver a vida da criança, né? Então, por exemplo, eu atendo seu filho, eu não preciso saber da sua vida com as suas amigas, da sua vida no seu trabalho, a não ser que isso esteja relacionado com a vida do seu filho, entendeu? É uma questão assim, você tem que estar aberto para. Eu tenho que estar aberto para conversar e entender que eu também vou ter que expor algo sobre a minha vida, não só a vida do meu filho. Mas é um processo muito legal. Eu falo que quanto mais cedo você busca ajuda, mais a ajuda funciona, vamos pensar assim, né? A criança, quando você identifica questões na criança, principalmente, vamos até voltar em relação a transtorno, por exemplo. Se você começa a tratar um transtorno na infância, a chance daquilo ter uma melhora extremamente significativa é muito maior do que se você começar a tratar na adolescência. E então, assim, é muito legal, né? Eu acho que essa busca pela terapia infantil, eu percebo que tá aumentando bastante. E talvez seja até uma forma, né, de eu não vou, mas eu levo meu filho. Eu não vou olhar pro meu problema, mas pelo menos eu quero que ele possa resolver isso ou enfim, tratar. Mas eu acho que é muito interessante, porque é exatamente isso. Eu acho que, de certa forma, se você realmente estiver aberto para poder conversar e entender que você vai ter que confiar naquela pessoa também, que é uma pessoa que tá ali pro bem do seu filho, eu acho que a família toda sai ganhando. Todos, né? Porque acaba sendo uma terapia para todo mundo, né? De certa forma, sim. Melhora o ambiente familiar, melhora a criança. Porque aí você vai identificar, por exemplo, esse comportamento, isso, estão interferindo na vida da criança. E aí você vai precisar melhorar isso também em você. Porque não adianta querer achar que trata isso na criança, mas eu não vou melhorar em mim. Então, automaticamente, não vai ter como. A criança não vai melhorar. Então, é muito legal, é muito positivo. É um conjunto. E, Ana, você trabalha com crianças, adultos e idosos. Vamos separar, assim, em 3 grupos. Isso. Uhum. Existe diferença nas abordagens? A abordagem, ela é única, que eu utilizo, né? A minha abordagem é a psicologia analítica.
Mas a forma da terapia é diferente, sim. Totalmente. A terapia com criança, e até assim, ali, início da adolescência, ela é lúdica. E lógico que também é uma coisa que varia muito de caso para caso. Tem crianças que, nossa, super conversam. Eu tenho pacientes pequenininhas que, nossa, sentam e conversam. Elas já entenderam ali, que é um lugar que eu posso falar. Então, ela senta e fala. Mas não é o que acontece na maioria dos casos. Então, como que você vai identificar o que precisa ser trabalhado? Na brincadeira, no desenho, no jogo. Porque ela vai manifestar aquilo de alguma forma. Então, é totalmente diferente, né? Não existe assim, eu sentar, colocar a criança sentada e começar a conversar com ela. Não é assim. O que já muda, quando você já pensa numa questão de uma adolescência aí um pouco mais avançada e juventude, vida adulta. Eu não excluo totalmente o lúdico. Tem pacientes minhas adultas que em algum momento eu levo alguma atividade porque eu acho que vai ser válido. Às vezes tem algumas travas dentro da terapia que a atividade é super legal para destravar. Porque às vezes assim, você percebe que a pessoa não tá querendo acessar aquilo, não tá conseguindo acessar aquilo, você coloca numa atividade, ela vai falar, nossa, olha, isso aqui eu preciso olhar. Então não é que eu excluo totalmente, mas não é o que acontece na maioria dos casos. Em relação ao idoso, eu acho que é algo assim, até... depende muito da idade, depende muito de como vai estar a saúde daquele idoso, de como que a vida daquele idoso é. Você pensar idoso, 60, 70, 75, hoje em dia, pessoas de 75 anos... Ainda tá trabalhando, muitas vezes, Exato. Né? É uma pessoa tá ativo, né? Uma pessoa ativa. Totalmente ativa. Mas se a gente pensar ali numa... Eu falo que a gente fala assim que é a terceira idade. Vamos pensar na quarta idade. Que é ali 85 mais, 80 mais. Eu acho que... Tipo, conter danos, né? Vamos pensar assim. Você não vai ficar querendo que a pessoa acesse todos os traumas da vida dela, ou que ela olhe para tudo que ela fez de errado na vida dela, e para poder... Porque não tem nem tempo para isso. Então, assim, o que a gente pode fazer para esse idoso terminar a vida dele de uma forma mais positiva? Mais leve. Mais leve. Então, também leva muito lúdico. Nossa, e eles ficam encantados. Encantados, assim. A grande maioria. Tem uns que não aceitam, e aí a gente tem que respeitar. Acho que, independente da idade, o principal é a pessoa querer. Ela tem que querer fazer terapia. Se você levar forçado, vou levar meu filho forçado, esquece, não vai acontecer. Vou fazer meu pai, meu avô vai fazer forçado, também não vai acontecer. Você tem que querer. Mas assim, vamos pensar como se você colorisse, né? Muito interessante, até aconteceu isso, que a própria paciente usou esse termo. Nossa, é como se estivesse colorindo a vida. E eu falo assim, né? Escutar isso é a coisa mais maravilhosa. Gratificante. Eu ia até eu já vou aproveitar e vou fazer essa pergunta para você, que eu ia já pra gente pegar um gancho. Quais são os aspectos mais gratificantes do seu trabalho como psicóloga? Nossa. Eu acho que é você ver a pessoa ressignificar aquela situação. E aí, na hora que você... Às vezes, uma situação que é tão difícil, ela consegue... Nossa, isso melhorou. Eu tô melhor em relação a isso. Eu tenho um outro olhar em relação a isso. Porque, às vezes, a situação não vai melhorar. Mas você vai mudar o seu olhar perante ela. E aí você fala assim, nossa, que coisa mais linda. Porque, assim, eu falo isso pra todos os meus pacientes. Eu não faço nada, porque a pessoa tem muito isso, tá? Minha psicóloga fez isso. Não, sinto muito, eu não faço nada. Porque se você não tiver disposto, se você não quiser fazer, eu não vou fazer nada. Porque por que tem terapia que funciona com uma pessoa e com a outra não funciona? Uma gosta, a outra não gosta. Lógico que é muito importante o vínculo. Tem que dar certo. Eu falo...
a primeira sessão que eu faço com o paciente, ela é sem compromisso. Porque eu quero que, antes que o paciente entre no contrato e fala, não, vou começar a terapia, eu quero que ele me conheça e eu preciso conhecer ele pra gente ver se vai bater. Porque precisa bater. Porque se não bater, não vai acontecer terapia também. Além disso, tem que também ter a confiança, né? Sim, que é algo muito importante sim. para você conseguir ter as respostas que você precisa também Totalmente. para fazer o tratamento. Totalmente. E aí, assim, eu falo assim, eu sou o seu espelho, eu falo. Então, é como se você falasse, aí reflete em mim, é como se eu peneirasse e eu devolvo. Mas não sou eu que tô fazendo. Eu tô aqui, tudo que acontece é perante o que você tá trazendo. Perante o que você está se abrindo para falar. Como que eu vou fazer alguma coisa? Eu não tenho como fazer nada. A vida é sua. A única responsável para fazer alguma coisa na sua vida é você, não sou eu. Mas, assim, é muito gostoso você escutar. Às vezes, assim, nossa, eu tava... Porque eu já escutei isso também. Nossa, se eu não tivesse começado terapia, talvez eu teria feito alguma coisa mais séria, né? Vamos usar esse termo aqui. Em relação à própria vida. E aí você fala assim, nossa, que coisa mais bonita a pessoa ter dado chance, olhado de uma outra forma, entendido que aquilo não era a única saída. Nossa, eu acho que esse desenvolver-se, né? Esse é lindo. Me encanta. Muito bom. Muito legal. Você também, você, querendo ou não, ajuda a pessoa a se autoconhecer, né? É Esse isso. autoconhecimento que faz com que ela cresça, né? Tenha melhoras significativas para a vida dela. É o autoconhecimento. A terapia é isso, autoconhecimento. E Ana, hoje, qual é a pergunta que você mais recebe? Tanto pelo seu Instagram, quanto no consultório. Hoje as pessoas querem uma resposta, uma fórmula. Eu vejo, que nem hoje a gente recebeu uma pergunta ali, né? Na sua entrevista ao vivo. Ai, como eu faço para curar um trauma? As pessoas querem hoje uma resposta mais fácil. Como que você lida? Como que é? Existe? Você tem uma resposta pronta que vai ajudar a pessoa, sem que você conheça ela de fato? Não. Eu não vou nem falar a pergunta que eu mais recebo, mas talvez a situação é essa. Preciso tratar isso. Como eu faço? Preciso cuidar disso. Como eu faço? Tem isso aqui que tá incomodando em mim? Eu preciso que isso saia de mim. O que eu faço? Não é assim. Não tem como ser assim. E é aí que entra o perigo do que a gente vê hoje, dessas questões de autoajuda, que a gente vê muito espalhado. Por quê? Essas pessoas que não são psicólogos, muitas vezes nem formação têm. Porque vamos entender o seguinte, que é outra coisa também que as pessoas não sabem. O terapeuta não necessariamente é psicólogo. Então, você faz, às vezes, uma especialização, um curso, alguma coisa, e você se torna terapeuta. E isso não significa que você seja psicólogo. Mas tem outras pessoas aí que... Vou nomear, né? Os coaches da vida. Que eles trazem essas respostas prontas. E é aí que é o problema. Porque por que tá crescendo tanto o número de coach, o número... Porque são pessoas que... 5 passos para você acabar com a sua depressão. Aí você fala assim, pronto. Pra que eu vou entrar num processo terapêutico? Pra que eu vou gastar tempo da minha vida, dinheiro e ter que acessar coisas ruins em mim? Tem que me conhecer de verdade. Vou assistir esse vídeo aqui de 30 segundos e pronto, vou me curar. E não vai. Às vezes você pode até se enganar de que vai. Nossa, eu fiz tudo que ele mandou. Nossa, eu tô bem melhor. Por quanto tempo? Porque vai passar. Não vai durar. É impossível. Todo processo é longo. Todo processo demanda tempo. E você precisa entender isso. Também é uma coisa que eu falo muito nas primeiras sessões. Pra quem não conhece como funciona a terapia. Eu falo, não é uma coisa que daqui a um mês tá tudo certo. Tá? Vamos olhar pra você. Vamos trabalhar tudo que precisa ser trabalhado. E você precisa ter paciência, e você precisa querer, e você... Tem casos que em um mês a pessoa já fala assim, nossa, que bom que eu comecei terapia. Tem casos que a pessoa precisa de 6 pra falar assim, nossa, que bom que eu comecei terapia.
Então, dê a chance. E outra coisa, fazer terapia, não adianta achar que eu fui em 2 sessões, não gostei, não deu certo, acabou. Você precisa de um tempo ali para você entender o que tá acontecendo e saber se aquilo foi ou não benéfico para você. E também, por isso que é muito importante tomar cuidado com o profissional que você escolhe. É porque é psicólogo que é bom? Não. Infelizmente, não. Eu recebo pessoas que vêm de outros profissionais que são psicólogos e que falam, assim, absurdos, que eu falo, da onde, né? Por quê? Então, é muito importante que você conheça o profissional que você tá buscando. Você conhece alguém que já fez terapia? Quem indicou? Da onde vem? Porque é muito sério. E como é uma coisa muito sutil, porque a gente tá falando de uma coisa que a gente não enxerga, né? Que é a mente humana. Você não enxerga. Então, às vezes, é difícil de você entender que tá piorando ao invés de melhorar. Então, tem que tomar muito, muito cuidado mesmo com o profissional que você busca. E, aliás, você falou sobre a questão das respostas, né? Das perguntas que a gente falou. Isso. E aí você disse sobre os coaches, das respostas, né? Dessas dicas, né? Que facilitam o que a pessoa quer ouvir, vamos dizer assim. Uhum. Você não acredita que isso hoje tenha acontecido porque as pessoas querem cada vez mais resultados imediatos em tudo? Isso. Não só na psicologia, mas na estética, vamos dizer assim, tudo de forma mais rápida e imediata. A sociedade está assim hoje, né? Querendo tudo para ontem. Uhum. E, de repente, até psicólogos, né? Alguns profissionais hoje se veem acabando entrando nessa onda de respostas prontas, vamos nomear assim, para atrair as pessoas. Porque quando ele responde o que a pessoa quer ouvir, de alguma forma atrai essa pessoa, vamos dizer, né? Por isso, tantos seguidores, enfim. Mas a primeira vez que a gente conversou, eu gostei muito de conhecer seu trabalho, de verdade, porque a gente enxerga que existem profissionais ainda que levam a sério a vida da outra pessoa, porque você trabalha com a vida dessa pessoa. Com a saúde mental dela, né? Como você disse, tem pacientes que às vezes queriam tirar a vida e você conseguiu ajudar, orientar ele a reverter isso, né? E, ao mesmo tempo, pessoas pensando mais em curtidas, em comentários, ou então em atrair pessoas com fórmulas mágicas, que a gente sabe que não existe em nada. Não é só na psicologia. Tem gente que promete 5 passos para emagrecer em 10 quilos em uma semana, enfim. E tudo isso atrai as pessoas para que elas assistam aquilo. Consumam aquele conteúdo e por algum momento acreditem naquilo. Sim. O avanço da tecnologia, que longe de mim falar que isso é algo ruim, mas pode ser muito ruim. Eu sempre trago isso. Sempre falo do avanço da tecnologia. Porque é muito perigoso. E as pessoas hoje, realmente, é tudo pra ontem. Se a gente pensar aí, qual é a rede social que mais cresce? TikTok? Eu uso TikTok. Não tô falando que não vou ser hipócrita, de jeito nenhum. Mas assim, o que aquilo faz com a mente da pessoa? Eu falo, aquilo é um remédio pra ansiedade ao contrário. E o que é a ansiedade? Aceleração, acelerado. Porque são vídeos muito rápidos. Os que não são muito rápidos, a gente não assiste tudo. Exato. As pessoas querem... tudo muito rápido, curto. Às vezes nem consegue produzir o conteúdo, a pessoa não tem interesse. Não tem que ser rápido. E hoje, quem mais usa TikTok? Muitas crianças usam o TikTok. Sim. Eu acho assim, não tem nada contra também o TikTok. Zero. Eu sou também uma pessoa que adoro rede social. Só que eu acho que a questão da moderação, do limite na rede social, na internet. Sim. E aí, isso realmente acontece. É real. Hoje a sociedade é uma sociedade imediatista. É a sociedade do iFood. É muito interessante isso, porque antigamente, como que era? Quero comer alguma coisa. Você ia ter que ir lá pra cozinha, você ia ter que... Ou você ou alguém da sua casa.
Descascar o alho, descascar a cebola, picar, lavar o arroz, cozinhar o arroz meia hora. Descascar os legumes, ou sei lá o que você for comer, tanto faz. Mas enfim, hoje em dia eu quero comer. Eu vou pedir um iFood, ou vou passar no drive-thru também de algum lugar. Em 15 minutos eu resolvo o meu problema. Mas a gente fala assim, nossa, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque tá tudo assim. É tudo pra ontem. Não tem esperar. Não existe esperar mais. O esperar se tornou algo desesperador. O ócio se tornou algo desesperador. E o ócio é importante. Lógico que não em excesso. Mas a nossa mente criativa funciona no ócio. Na hora que você não tá fazendo nada. E que hora que você tá fazendo nada? É impossível. Tem algum momento que você fala assim, não tô fazendo nada? Não, não tem. A gente sempre tá fazendo alguma coisa. E eu não tô me excluindo de tudo isso. Eu também tô dentro de tudo isso. Mas, assim, esse imediatismo faz com que as pessoas não tenham paciência. E aí, vamos voltar, porque eu tava falando na outra pergunta. Você precisa do quê pra fazer terapia? Paciência. Então, a pessoa, ela vai lá, ela busca ajuda na internet, porque acontece como curar, nananana. E aí ela vai lá e ela acha aquela receita linda, mágica, maravilhosa. E ela fala, nossa, agora eu vou fazer tudo que aquela pessoa mandou fazer. E eu vou, nossa, vai me ajudar. E aí, enfim, entra no que a gente estava falando. Aí tem um outro lado, que são os profissionais que se vendem a isso. Porque isso é você transformar o seu trabalho num produto. Eu não sou totalmente contra isso, lógico que não. Mas, exatamente, quando a gente se conheceu, o que eu falei pra você quando você perguntou assim pra mim? Você posta? Falei assim, posto, porém depende. Porque você pode escolher. Você pode escolher. Se você for pensar no dinheiro, quero vender o meu produto, você vai ter que se adequar a tudo isso. Todo esse imediatismo. E você vai vender mais. Eu sei, eu tenho total consciência de que eu poderia estar vendendo mais o meu produto se eu tivesse me adequando ao que hoje as redes sociais pedem. Eu sei disso. Mas aí, pra mim, não vale. Pra mim, eu falo assim, não, eu não vou entrar nisso. Eu prefiro continuar no lá atrás. Quando eu tava na faculdade, meus professores falavam isso. Pelo amor... Porque aí é outra geração de profissionais. Geração, sim. Pelo amor de Deus, eu não quero ver ninguém saindo daqui com Instagram, hein? Instagram profissional, hein, de psicólogo. Porque é uma profissão muito séria, muito complicada, né? Eu acho que talvez muito mais que todas as outras. Porque você tá mexendo com uma coisa muito relativa. Muito pessoal. Muito pessoal. Muito pessoal. Você perdeu sua mãe, sua amiga perdeu a mãe dela. As duas perderam a mãe no mesmo dia, vamos pensar assim, na mesma hora. Não tem nada a ver o seu caso com o dela. Nada. A gente tem que olhar para tudo que envolve a sua situação, tudo que envolve a situação dela. Aí você vai lá no Instagram e acha uma pessoa. Como curar o luto da mãe? Como se o seu luto, o luto da outra pessoa, da outra, fosse o mesmo. E não é o mesmo. Exatamente. Não tem como ser o mesmo. Então, eu acho que vai muito do profissional também. Escolher, eu quero vender, eu quero transformar o meu trabalho num produto. Tem muitos trabalhos que dá pra você fazer isso. Dá. E ok. Mas não é o caso da psicologia. Não tem como você transformar o seu trabalho num produto. Não cabe. E aí, como que você faz, Ana, para se adaptar de alguma forma e estar inserida mesmo assim no Instagram, que você tem seu Instagram, que você gera conteúdo? Como que você se enxerga hoje nesse turbilhão de informações da rede social? Eu fiz... O meu Instagram, eu mantenho ele porque hoje em dia muita gente chega pelo Instagram. Uhum. Então, eu acho que é muito importante. Você não tem como se excluir. Exatamente. A gente tem que entender também que... eu não vou ter Instagram. Tudo bem. Os psicólogos mais velhos que eu tenho contato, nenhum tem. Nenhum tem. Mas vem de uma outra geração. Já tem um público formado. É outra coisa. Hoje em dia não é assim.
Eu tenho meu Instagram. O que eu busco falar ali? Principalmente curiosidade sobre a minha forma de ver o funcionamento humano, talvez. Que é a minha abordagem analítica. Então, por exemplo, os meus vídeos no meu Instagram são todos falando sobre conceitos da psicologia analítica, que eu acho que vão ser interessantes para o outro escutar. E realmente porque as pessoas gostam de escutar, tipo, as pessoas que eu converso, tô falando assim, eu posto um vídeo e aí alguém da minha família vê e fala assim, nossa, mas eu nem sabia que era assim. Mas assim, nunca falando de algo específico da vida da pessoa, de um problema, de como curar, de uma solução. Isso não. Então, por exemplo, existem conceitos dentro da psicologia analítica. Aí eu falo sobre eles, que são conceitos que estão relacionados ao funcionamento humano. Mas isso aí a gente tá falando de uma questão que não tem nada a ver com com essas receitinhas que a gente encontra por aí. E assim, eu também escuto, posta mais, posta mais, posta mais, posta mais. As pessoas falam pra mim, minhas amigas falam pra mim, posta mais. Eu falo assim, é desse jeito. É desse jeito, prefiro ser dessa forma. E tá dando certo, assim, pra mim, entendeu? É justamente por isso, porque talvez eu não vou atrair o imediato, eu não vou atrair a pessoa que tá ali querendo o imediatismo, mas se a pessoa talvez conhecer o trabalho, ela vai falar, nossa, ok, porque também já aconteceu. Nossa, é totalmente diferente a forma que você lida com as coisas. Ué, por quê? Porque você é único. Então, a forma de eu lidar com você, ela vai ser única. A forma de eu lidar com o outro vai ser única. E com o outro vai ser única. Não tem como achar que é. Até porque o imediatista não vai conseguir fazer o tratamento com você, né? Porque não vai ter um resultado imediato. Fazer primeira... Vou lá hoje fazer uma consulta com você. E vou sair de lá pronto. Já entendi onde eu tenho que melhorar. O que está acontecendo comigo. E solucionou minha vida. Não tem como, né? E as pessoas, muita gente tem essa visão. Vou começar a fazer psicólogo. Primeira sessão, a pessoa volta frustrada. Porque ela achou que naquela sessão, ela já ia colocar os pingos nos is. A gente é muito complexo. O nosso funcionamento é muito complexo interno. E é tão difícil a gente olhar pra gente, a gente enxerga o defeito do outro, né? E o nosso, existe uma trava. Não quer nem acessar. Eu acho que tem muito isso também, de não querer acessar. Como que você faz a abordagem? Não, você já falou sobre essa questão de acessar através de algumas... de forma lúdica, né? Uhum. Mas como que você cria essa confiança com o seu paciente para que fique mais fácil de você acessar as respostas que você precisa, que às vezes ele não consegue abrir com ninguém? Porque tem coisas que é muito difícil da gente falar da gente. Tem coisas que a gente, como você disse, a gente não quer falar, nem pensar. A gente não quer pra gente não lembrar, por exemplo, né? Tem. E aí, essa dificuldade de falar. Quando a gente tá pensando no processo, às vezes assim, a gente vai dando andamento. A pessoa vai caminhando. E aí, vai chegar um momento que... se ela não tá falando tudo que precisa ser falado, às vezes ela nem sabe, tá? Às vezes a pessoa nem sabe que tem mais coisa ali. Vai travar. Vai travar. Aí o desenvolver para. Travou. Aí você fala assim, tem mais coisa aí? Tem mais coisa aí. Porque se travou é porque tem mais coisa que precisa ser olhada aí. E aí isso também vai variar muito de pessoa para pessoa. Porque tem paciente... que é tão aberto para aquilo que eu consigo chegar e falar assim, olha, tem mais coisa aí, né? Vamos olhar, vamos. Tem paciente que eu não posso falar de jeito nenhum. E aí, como fazer acessar? Aí, você vai jogando, né? Eu acho que a pessoa vai enxergando, porque você talvez coloca perguntas que ela vai vendo que não tem resposta para aquela pergunta. Uai, mas não sei responder. Então, se você não sabe, será que não tem alguma coisa aí que precisa olhar? Mas até essa pergunta que você me fez agora também é muito única. Não é uma coisa assim, consigo fazer... é isso que a gente faz. Não tem como. Você tem uns que eu levo
alguma atividade lúdica, que aí eu sei que na hora que a pessoa colocar no papel, ou colocar, ela vai falar, nossa, tem mais coisa. Tem uns que você pode ser um pouco mais direta, tem uns que você tem que tomar muito cuidado, muita cautela, porque se você ser direta, a pessoa vai ficar mal, vai ser mais prejudicial do que positivo. Então, até isso também é pra você ver quanto é complexo. Como é individualizado e não tem como, né? Totalmente. E Ana, quando que a pessoa ela vai enxergar assim, eu preciso dessa ajuda? Eu preciso de um psicólogo. Eu sei que às vezes a gente sabe, né? Mas o que você poderia dizer para a pessoa assim, quando ela vai olhar para si e vai falar, eu preciso procurar um psicólogo? Eu acho que quando a sua rotina ou quando o seu dia a dia começa a não conseguir se desenrolar de uma forma normal. Então, atrapalhou a rotina, começou a pegar mais do que devia, eu vou precisar olhar para isso. Muitas vezes não precisa... Tem pessoas que elas são abertas, então não chega nem nesse ponto. Tem algo me incomodando, eu vou buscar ajuda. Tem pessoas que falam assim, eu só vou buscar ajuda se eu realmente precisar. Porque acontece isso, tá? Eu tenho pacientes que vão pensar, entra nisso. Essa pessoa precisa de terapia. Tipo assim, se ela não fizer terapia, ela vai ter algum prejuízo. Tem pessoas que não, mas que elas já conseguem entender que, sim, todo mundo tem questões, porque mentira, não tem problema. Mentira, tem, todo mundo tem. E ela quer levar aquilo, ela quer trabalhar aquilo. Ótimo, maravilhoso. Mas tem pessoas que falam assim, não, eu só vou se eu realmente precisar. E aí, esse precisar, eu acho que eu tô dando conta disso sozinho? Eu tô conseguindo ressignificar isso sozinho? Tô. Não tô conseguindo. Travou. Aí, então, você vai precisar de uma ajuda. E, Ana, você falou... Eu perguntei de quando procurar, né? Aí eu volto lá na criança. Quais são os sinais que você disse que os pais podem observar? Alguns sinais que você pode enumerar aqui, que seriam sinais de alerta para os pais? Numerar não tem como, mas assim... se a gente vamos voltar. Se a gente tá falando de que quando um adulto precisa de terapia, quando a rotina, o dia a dia, começa a ser prejudicado de alguma forma. Então, quando você vê que tem travas ali que você não tá conseguindo dissolver sozinho. Com a criança é a mesma coisa. Às vezes a criança vai começar a manifestar coisas que você vai perceber que não estão melhorando sozinho, entendeu? Que não tá evoluindo sozinho. Que mesmo você ajudando, a família ajudando, aquilo tá travando, aquilo não tá indo. Precisa de ajuda profissional. Ou às vezes a criança vai começar também a ter comportamentos muito diferentes do que vinha tendo. Começa a apresentar questões que não apresentava. E assim, lógico, o desenvolver da criança, ela vai fazer isso mesmo. É normal. Cada idade vai surgindo uma coisa nova. Mas assim... Você fala assim, nossa, não, isso aqui não tá sendo legal. Isso aqui não tá sendo positivo. Isso aqui, opa, vou tentar trabalhar. Tô tentando trabalhar. Não tá melhorando? Não tá evoluindo? Talvez a gente vai precisar, então, de uma ajuda profissional. Entendi. A questão comportamental pode ser muito decisiva nessa decisão. Totalmente. Nossa, muito decisiva nessa decisão. Ser muito decisiva de levar a criança ou não no psicólogo. Sim, totalmente. E assim, uma coisa, já que você tá falando bastante de criança, a gente acha que a criança arteira é a que precisa de terapia. Nossa, mas não para quieto. E isso acontece muito em escola, tá, professor? Nossa, seu filho é um amor, é um anjinho, fica quietinho, não faz nada. Nossa, é uma gracinha. E aí o outro, às vezes, que é arteiro, nossa, pelo amor de Deus, tem que levar na terapia. Tem TDAH. Que hoje em dia toda criança tem TDAH. Até adulto, né? Tá na moda. A criança não pode mais ser arteira. A criança não pode mais bagunçar. Gente, criança vai bagunçar. Tá ali pra bagunçar. Que bom. Lógico,
dentro de um limite. Sim. Tem crianças, tem casos, sim, de TDAH. Não tô falando que não. Mas, assim, muitas vezes essa criança que tá ali quietinha, que tá ali quieta, que não tem reação, que não tem... Essa precisa muito mais do que a outra. Entendeu? Então, você vê, é tudo muito individual, tudo muito... Você tem que olhar muito para cada caso. Entender que a criança, ela... Você querer uma criança para ela ficar... Tem crianças que faz parte da personalidade dela. Ela vai ficar aqui quietinha, bonitinha, sem dar nenhum trabalho. Mas pra criança tudo é novo. Tudo é novo, tudo é diferente. Eles querem explorar a curiosidade. Isso é tão bom. Porque aí, outra coisa, celular, tablet. Acaba com a criança, acaba. É péssimo, é horrível. Né? Você colocar um tablet... eu sei que é difícil. Aliás, não tenho filhos, mas entendo que é difícil. Às vezes você dar o celular é muito mais fácil em algum momento. Sim. Você precisa que a criança fique quieta. Mas para a mente da criança é péssimo. Até 2 anos, nem poderia ter acesso, nem à televisão. Pra você ter uma noção. Às vezes, quando a criança ela é menor de 2 anos e a gente coloca ali o tablet, o celular, ou sei lá o que na frente dela, nossa, ela tá quietinha, até televisão. Tá assistindo televisão. Não tá. Sabe por que a criança fica parada assim, desse jeito? Porque é tanta informação que o cérebro dela não dá conta de acompanhar. Então ela trava. É por isso que ela tá ali. Ela não tá fixada. Ela tá literalmente travada. Porque é muita luz, é muito som, é um movimento muito rápido de imagem e o cérebro dela não tá nem preparado para receber isso. Então, na hora que ela fica ali assim, é que o cérebro dela tá super estimulado. Aí você já cria uma criança ansiosa de nenê. Ai, não vai me deixar com a consciência pesada aqui. Eu nem sabia. Mas porque você tá incentivando a ansiedade na criança. Sim, não, mas é verdade. Você tá certíssima. A gente escuta hoje. O negócio é que o colocar em prática, né, na vida real... É totalmente diferente. A gente acaba pecando em tantos pontos. Eu falo que eu só vou saber quando eu for mãe. E depois eu sempre falo assim, né, brinco, mas às vezes a gente pensa assim, nossa, vou levar no psicólogo, vai ser a culpa da mãe. Não tem Tem. Essa teoria, tem, né? Por isso que é o que eu tava falando. Leva já sabendo que vai mexer não só em coisas da criança, porque muita coisa é culpa da mãe, sim. E do pai, ou sei lá, de quem seja. Da pessoa que cria a criança. Não tem como, né? Não tem. Na verdade, vem desde a barriga da mãe, né? Muitas memórias ali do inconsciente da criança, que assim, às vezes até inconsciente, a mãe é totalmente inconsciente, mas transferiu aquilo para a criança. Desde a gravidez. É até estranho pensar isso, mas os principais traumas da vida de alguém, eles são construídos desde a gestação até os 2 anos. Aí você imagina, o que você lembra do período gestacional da sua vida até 2 anos? A gente não lembra de nada. E de pensar que os principais traumas estão relacionados a isso. A essa fase da vida. E aí loucura. A gente vai entrar nesse assunto, vamos ficar aqui 2 horas, mas vou falar. Manu fez osteopatia quando nasceu, né? Pra não ter cólica, enfim. Tem toda uma teoria. E aí ele perguntou pra mim assim... Você teve algum problema na gestação? Falei, não. A criança acabou de nascer, já vai nascer minha culpa junto. Falei, não sei, né? Assim, então, tudo é relacionado. Tudo. Né? Os problemas que a gente passou, algum estresse, enfim, né? Tudo. E aí eu falo, gente do céu, tá tendo a gestação? Não dá pra ser a partir de agora? Não, por isso que eu falo assim, às vezes as pessoas... a gente vê muito isso, né? Ai, tá grávida, nem nasceu ainda. Ai, eu vou falar uma coisa. Agora as grávidas vão gostar, quem não é grávida não vai gostar. Mas tudo que a grávida sente, tudo a criança sente também. Ficou nervoso? A criança tá nervosa. Ficou irritada? A criança... Ansiosa? A criança sente ansiedade. Tá feliz? A criança vai sentir que tá feliz. Tá triste? Vai sentir que tá triste. Tudo. Então, a gente trata muito assim, tá grávida, mas não tá nada. Tá grávida, mas vida normal. Sim, vida normal. Claro, vida normal. Mas você tem que entender que tem uma vida sendo criada dentro de você e que literalmente é uma continuação sua. A criança, ela acha que ela é continuação da mãe. Até os primeiros meses da vida, a criança nem entende que ela
ela ainda acha que a mãe... Por isso que fala assim, criança quando nasce precisa da mãe. Porque pra criança, a mãe e ela são uma coisa só. Imagina a ligação que tem nisso. E aí agora eu vou repetir. A gente sabe que não é toda casa, não é toda família que é desse jeito. Tem pessoas que não têm mãe, tem pessoas que são adotadas, tem pessoas... Mas assim, vai ter alguém que vai estar naquele papel. Mesmo que não seja a mãe biológica. Tem alguém que precisa fazer o papel da mãe. Principalmente nesse primeiro momento aí, quando a criança nasce. É muito importante para o desenvolvimento saudável da criança isso. Essa figura é a figura materna, não é a mãe real, é a figura materna. E você sabe que a doutora Paula esteve aqui esses dias e a gente falou sobre isso, sobre sua profissão. Ela é ginecologista e ela falou que o que ela indica para os pacientes dela, gravidinhas? Terapia. Psicólogo. É um turbilhão de hormônios na gestação. Então, assim, são comportamentos e sentimentos que a gente tem que às vezes nem faziam parte da nossa vida antes da gente, né, de a gente estar naquele momento, porque muda tudo. Sabe o que eu descobri recentemente? E aí ela indicou, falou, gente, toda grávida, antes de engravidar, durante e depois, tem que fazer terapia. A nossa vida muda, literalmente, da noite pro dia. Então, a importância desse processo, desse acompanhamento também para a mãe, até de repente para ter pro bebê, até para o bebê. Sim. Porque se ele já vem sentindo os nossos sentimentos, olha a importância da gente ter o controle sobre a nossa vida para poder gestar essa criança. Totalmente. É uma coisa que eu descobri recentemente, que eu não sabia, se essa informação também não for verdade, mas foi uma médica que me contou. Que até a estrutura óssea da mulher muda quando ela tá grávida. Que se, por exemplo, sabe essas coisas assim, morreu todo mundo num acidente, queimado, você vai saber quem era grávida por conta da estrutura óssea, muda. A composição óssea muda da mulher quando ela tá grávida. Tem noção do que é isso? Porque eu tô falando isso porque você falou assim, começa a sentir um monte de coisa. Sim. Exato. Já imaginou o seu trabalho, o trabalho do corpo, para criar uma criança aqui dentro? Não tem como a gente achar que isso é pouca coisa. Você falou assim que ela indica terapia. Nossa, achei o máximo. Que bom, seria bom se todos os ginecologistas pensassem dessa forma. Infelizmente, a grande parte da nossa população não tem acesso a isso. Não tem condição para fazer terapia. Mas assim, eu acho que só a conscientização de que é uma coisa sim séria, é uma coisa sim importante, e tudo que você tá passando vai refletir no seu filho, isso já é um grande passo. É muito bom. Ana, foi muito bom conversar com você. A gente falou de 300 assuntos. Mas eu queria muito te trazer hoje para a gente poder conhecer como você, as suas abordagens, como você trabalha, como você se apresenta para os seus pacientes, para as pessoas que querem ser atendidos por você na sua rede social, enfim, né, no seu consultório. Então, a gente falou um pouquinho de cada coisa para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais de quem é a Ana Cecília, psicóloga, e de como você trabalha e no que você acredita, né? De como é a sua postura profissional em relação à psicologia. Muito legal. E aí eu aproveito para te parabenizar pelo seu trabalho e desejar muito sucesso sempre para você. Muito obrigada, foi um prazer imenso estar aqui, gostei muito de conhecer vocês também. Foi um prazer conversar com você e vamos repetir. Com certeza, vamos trazer um tema para a gente poder explorar bastante. Combinado. Gente, esse foi mais um Saúde e Longevidade. Muito obrigada, curta, compartilha com os amigos e até a próxima.